Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao curso Beta. Professor Igor Daltro aqui com vocês para trabalhar questões de direito administrativo, na verdade, da Lei 8.112, um tópicozinho lá do direito administrativo, que é o Estatuto dos Servidores Civis Federais. A gente está falando, portanto, da famosa Lei 8.112, como eu já acabei de citar. A gente vai trabalhar questões do modelo CESP-SEBRASP, da banca CESP-SEBRASP, naquele modelo clássico de certo e errado em sua grandíssima maioria, porque é o que domina, o que predomina nas questões CESP-NB. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente organizou o nosso conteúdo mais ou menos na ordem que eles vão aparecendo na própria Lei 8.112 e a gente vai esgotando os tópicos aqui, um a um, trabalhando de maneira bem satisfatória. Slide aí para a gente seguir a nossa primeira questão, que diz o seguinte: Jorge, chefe de repartição vinculado a órgão público federal, determinou de forma expressa que todos os servidores deveriam tratar os administrados com respeito e urbanidade e que não toleraria ofensa verbal. No entanto, Bruno, um de seus subordinados, que exerce o cargo em comissão e não possui cargo efetivo, cometeu grave insubordinação em serviço ao insultar Fernanda, uma administrada que havia solicitado informações sobre o andamento de processo que tramitava no referido órgão. Jorge, na figura de autoridade pública competente, abriu processo administrativo disciplinar contra Bruno, que culminou na aplicação de pena de suspensão por 90 dias ao insubordinado. Considerando esta situação hipotética e os dispositivos da Lei 8.112 e também da Lei de Processo Administrativo Federal, mas que não são relevantes para a questão, bem como as disposições a respeito dos poderes administrativos de responsabilidade civil, julgue. A Lei 8.112 é inaplicável a Bruno, vez que ele exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo. Essa assertiva está errada. O gabarito, portanto, aqui é errado. Por quê? A Lei 8.112 é aplicável a Bruno, uma vez que ele exerce cargo em comissão, mesmo não possuindo, tá? E aí, ó, mesmo não possuindo cargo efetivo. Por que estou dizendo isso? Vamos lá. Primeiro que a gente tem que salientar aqui. Vamos por partes. Jorge é chefe, tá bom? E disse que não toleraria ofensa verbal. Bruno, subordinado, exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo. E aí ele cometeu uma insubordinação porque ele insultou Fernanda. E o chefe disse que não toleraria isso, tá bom? Beleza. Jorge, na figura de autoridade pública competente, abriu processo administrativo disciplinar contra o Bruno, que acabou gerando a aplicação de suspensão por 90 dias ao subordinado. Pois bem, galera, prestem muita atenção. A questão vem relatando depois para a gente que essa penalidade ela é indevida porque o Bruno não possui um cargo efetivo, ele só possui um cargo em comissão. Rapaz, mas quem foi que disse que ocupava só cargo em comissão não estava sujeito à punição na Lei 8.112? A gente poderia explorar aqui outros problemas nessa questão, porque quem comete subordinação grave não tem que ser suspenso, tem que ser demitido. A Lei 8.112 prevê isso, mas esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é, o cara que ocupa cargo em comissão, ele não sofre punição, ele não está submetido à Lei 8.112? Galera, seja a nomeação efetiva, que é mediante aprovação em concurso público, ou a nomeação em comissão, que independe de aprovação em concurso público, a Lei 8.112 se aplica. É bem verdade que aos servidores que ocupam exclusivamente cargos em comissão, a Lei 8.112 se aplica em partes, tá bom? Ela se aplica no que couber. Como assim no que couber? Tudo que envolver estabilidade, para ele não vai valer. O regime de previdência, para ele não vai valer.
Por quê? Por força da Constituição. A Constituição diz que para adquirir estabilidade tem que ser aprovado em concurso público, nomeado para cargo efetivo, ter 3 anos de exercício e ser aprovado em avaliação especial de desempenho. Ele não foi aprovado em concurso, ele não foi nomeado para cargo efetivo e nem é submetido a esse tipo de avaliação. Então, tudo no estatuto que envolver estabilidade para ele não vale. E a parte de previdência? Artigo 40, parágrafo 14 da Constituição, 13, perdão. Diz que quem ocupar exclusivamente emprego público, cargo em comissão, função pública ou mandato eletivo, se aplica o regime de previdência que não é o do artigo 40, e sim o 201 da Constituição, o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e não o RPPS, o regime próprio de previdência social ou do servidor. Tá bom? Então, ele é estatutário, ainda que se aplique a ele o estatuto no que couber, mas ele é estatutário. Combinado, pessoal? Beleza? Maravilha. Então, meus amigos, a Lei 8.112 é sim aplicável ao Bruno, uma vez que ele, apesar de exercer cargo em comissão, não tendo efetivo, é sim um servidor público federal. Outra observação que eu poderia salientar aqui é que quem ocupa só o cargo em comissão, no caso dele, não está sujeito à suspensão. A penalidade seria a destituição mesmo. Até porque quem está ocupando o cargo em comissão não é suspenso. Ele só pode sofrer 2 punições, o cara do cargo em comissão: advertência e demissão. No caso, destituição. Não há suspensão para ele. Nos casos de suspensão e demissão, ele é destituído. Mas, enfim, isso são algumas informações que a gente trabalha nessa questão. A gente vai ver essa questão mais lá na frente de novo sobre esse prisma aí, sobre essas outras informações. Beleza, meus amigos? Então, matamos essa primeira questão. Vamos agora para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: o cargo público, definido como conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Bom, essa parte você já matou comigo na questão anterior. Tu já sabe que isso está perfeito. A outra parte que está perfeita é que, de fato, o cargo público ele é o conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor público. Servidor público, por sua vez, é definido na Lei 8.112 como aquele que ocupa um cargo público. Outra informação importante é que o cargo público ele tem denominação própria, atribuições determinadas em lei e o seu pagamento é feito pelos cofres públicos. Tudo isso está lá dos artigos 1º ao 4º da Lei 8.112, que são as noções introdutórias que eu trago para vocês nessa questão. E, galera, essa questão aqui está absolutamente correta. O gabarito é certo. Sem tirar nem pôr, dê as informações que entendo relevantes e vamos seguir para a questão de número 3, que diz o seguinte: com base na Lei 8.112, que trata o regime jurídico de servidores públicos federais, julgue. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. E isso está absolutamente correto. Artigo 4º da Lei 8.112, parte lá inicial da Lei 8.112, quase não cai prova e quando cai é assim, a literalidade. É vedado o desempenho de serviço gratuito, salvo os casos determinados em lei. É o que a questão está falando. Somente em casos previstos em lei pode haver serviço gratuito. Todo mundo sabe, por exemplo, que o mesário vai desempenhar uma atividade, desempenha um serviço público e ele é de natureza o quê? Gratuita. Agora, eu dou exemplo do mesário e tecnicamente nem é correto, porque o mesário não é um servidor estatutário, não é um servidor federal. Mas aqui, basicamente, o Estatuto Federal está dizendo que o servidor federal, ele teria direito, repito, o servidor federal, ele teria direito, desculpa, o servidor federal, ele pode eventualmente desempenhar uma função pública, um serviço público, de maneira gratuita. Isso pode acontecer. Por exemplo, o servidor exerce atividade de substituição, não recebe nada mais por isso até 30 dias. É um exemplo, em tese, de uma função que ele acaba exercendo de maneira gratuita. É um caso previsto em lei, tá bom? Seguindo, vamos lá à nossa questão de número 4, que aí já invade uma outra temática do nosso material, do nosso conteúdo, que é a forma de provimento, ou as formas de provimento. No que diz respeito à administração, julgue. A reintegração do servidor público, cujo cargo foi extinto, não é possível, mesmo que determinada judicialmente. Vamos lá. Primeiro vamos entender que a Lei 8.112, com o famoso arerê no pererê, traz para a gente as 7 formas de provimento. Arerê no
pererê. Aproveitamento, reintegração, recondução, nomeação, promoção, readaptação e reversão. 7 formas de provimento. A questão fala sobre uma delas, que é a reintegração. A reintegração é o retorno do servidor é o retorno do servidor demitido ilicitamente, que por meios judiciais ou administrativos tem o seu retorno determinado à administração pública. Portanto, ele vai reintegrar. Ele integrava os quadros da administração e agora ele vai passar a reintegrar os quadros da administração, por isso o nome reintegração. Na Constituição, ele só retorna judicialmente. Na Lei 8.112, pode ser por uma decisão judicial ou administrativa. Em ambos, somente o servidor estável será reintegrado, OBS. Se o servidor tiver 2 anos de serviço público, foi demitido ilicitamente e depois ele retorna, não levará o nome de reintegração, mas os efeitos são os mesmos. Ele volta ao serviço público, volta a trabalhar, recebe os atrasados, aquela coisa toda. Tudo bem? Esta é a lógica. Beleza? Seguimos. Reintegração determinada. Esse servidor volta a trabalhar e recebe todos os atrasados. Maravilha. Ele volta aonde? Ele volta no cargo que ele ocupava. Se esse cargo foi transformado em outro, ele vai para o resultante da transformação. E se o cargo não existe mais, a reintegração é inviável, que é o que diz a questão, ela diz assim, ó, a reintegração do servidor cujo cargo foi extinto não é possível. Não. Terceira solução. Então, a primeira, ele volta no cargo dele. Segundo, no resultante da transformação. E terceiro, ele vai ser aproveitado em um cargo compatível. Então, a questão está errada. Por quê? Se o cargo dele não existir, foi extinto, meu amigo, ele vai ser colocado em um cargo compatível. Beleza? É isso. Tá aí a questão 4 para vocês, falando sobre reintegração. Continuamos agora com a questão de número 5. O candidato aprovado em concurso público iniciará o desempenho das atribuições do respectivo cargo público imediatamente depois de ser nomeado e empossado nele. Vamos lá. Preste atenção. O candidato aprovado no concurso público iniciará o desempenho das atribuições do respectivo cargo público imediatamente depois de ser nomeado e empossado nele. Olha só. Essa é uma questão meio chata. A verdade é essa, meio chata. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte. O meu critério de trazer questões para vocês, a gente vai fazer muitas questões, tá? Muitas questões mesmo. O meu critério aqui de trazer questões para vocês é trazer questões recentes. Eu não fico fazendo seleção de questão que é agradável para mim. Por quê? Porque as questões que você vai ver na prova não são as questões que eu escolho como agradáveis para mim. São questões aleatórias que a banca traz para você. Então, eu não fico fazendo seleção de questão que me agrada. Eu faço seleção de questão recente da tua banca. Caiu em prova, a gente tem que se virar aqui para explicar. Essa questão, por exemplo, aqui, ela é meio chata, ela é meio cruel. Por quê? Ela fala um pouco sobre a questão da nomeação, mas é uma questão muito recente aí, ó, do ICMBio, Instituto Chico Mendes, de 2022. É o seguinte, o servidor, ele é nomeado, né, ao ato de nomeação. O ato de nomeação é o chamado ato de provimento, né? Então, vamos lá. A nomeação é o ato de provimento, tá bom? A nomeação é o ato de provimento. Aí, depois da nomeação, após a nomeação ser feita, há um prazo de 30 dias, no máximo, né, 30 dias, beleza? Onde o servidor tomará sua posse. Veja, com a nomeação mais posse, a gente tem a chamada investidura. Então, ó, nomeação mais posse, ocorre a investidura do servidor. É o dia que ele se torna servidor, tá bom? Ele passa a preencher formulários agora, profissão, servidor público, né? Por aí vai. Sendo que ele começa a trabalhar com ato de posse? Não. Ele inicia, na verdade, a sua atividade
em até 15 dias, onde ele entrará em exercício. Tá bom? Então, galera, vamos lá. Quando a questão fala pra gente, quando a questão diz pra gente que o servidor aprovado em concurso iniciará o desempenho de suas atividades no cargo público imediatamente depois de ser nomeado e empossado, eu não posso afirmar imediatamente porque eu tenho um prazo de 15 dias. Pode ser imediatamente? Pode, mas eu não posso fazer essa afirmação. Porque pode ser só uma semana depois, pode ser 10 dias depois, ou até 15 dias depois. Isso não é imediatamente. Imediato é assim, tomei posse, trabalhei. Eu posso afirmar isso? Não. Então, essa assertiva está errada. Não é uma questão bacana, não é uma questão esclarecedora, é uma questão que te coloca em xeque, em dúvida, faz uma confusão na tua cabeça, mas é uma questão. E a gente tem que trabalhar tudo, questões boas e questões ruins. A gente tem que aprender a lidar. Ficar fazendo só questão maneira vai te dar a sensação de que todas as questões em prova serão maneiras. Nem todas são maneiras, tá bom? Tem questão de prova que ela é cruel e a gente tem que se adaptar. Ponto. Beleza, meus queridos? Vamos seguir agora. Vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte: a respeito da administração de servidores, blá, 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 julgue. Considere que Guilherme, servidor estável, em cargo por ele anteriormente ocupado, não tenha sido aprovado no estágio probatório do cargo público que ocupa atualmente. Nessa situação hipotética, Guilherme deverá ser reintegrado no cargo anteriormente ocupado. Vamos lá, ele falou aqui que Guilherme deverá ser reintegrado. Guilherme passou por alguma demissão neste exemplo aqui? Houve alguma demissão no caso aqui em tela? Não. Se não houve demissão, não há que se falar em reintegração, então naturalmente a questão está errada. Mas a gente vai falar um pouco mais. Por quê? A reintegração é o retorno do demitido. Beleza. A gente já viu isso na questão anterior. Aí o cara volta. Ele volta no cargo dele. Pá, voltou. Joãozinho está ocupando o cargo dele. Hipótese de recondução número 1. Se você tem um servidor estável que ocupa um cargo onde seu anterior ocupante é reintegrado, ele tem o direito a ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, tá bom? Então ele volta para o anterior. Chegou lá no cargo anterior, tem outra pessoa lá. Aí você procura um cargo compatível. Todos os outros compatíveis estão ocupados. Deixa ele em disponibilidade para depois aproveitar. Ok? Ok, maravilha. Essa é a primeira hipótese de recondução. A hipótese de recondução número 2 é a questão. Um servidor estável, ele é aprovado num novo concurso público, onde ele será submetido a novo estágio probatório, para testar a sua aptidão. E lá, ele não tem aptidão para aquele cargo, ele é reprovado no estágio probatório. Neste caso, ele tem direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado. O nome disso não é reintegração, é recondução. A questão estaria certa se ela falasse recondução ao invés de reintegração. Tá bom? Recondução ao invés de reintegração. Maravilha? Tá aí para vocês, então, devidamente explicado. Alguma dúvida? Claro que não, né? Tenho certeza que não. E se vocês tiverem, claro, manda pra gente aqui pelos canais do curso. E se tiver alguma dúvida também, quiser sanar até de maneira direta comigo, vai lá por rede social, Professor Igor Daltro, tudo junto, estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade, é sempre um prazer trocar figurinhas com vocês. Beleza, galera? Então, explicada aí a questão, falamos de recondução, vamos para a próxima questão. Questão que diz o seguinte: com base no 8.112, julgue. A nomeação poderá se dar tanto em caráter efetivo quanto em comissão, dependendo, em ambos os casos, de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. A CESP me respeita, né? É claro que essa assertiva está errada. Por quê? Porque a nomeação em comissão não depende de prévia habilitação em concurso público, tá bom? Só a nomeação efetiva que depende. A nomeação em comissão não depende. Isso não existe, como diz Padre Quevedo. Galera, olha só. Provas ou provas e títulos, vale a pena a gente salientar. O concurso público só de provas é aquele que você só faz a provinha, e tem de repente o TAF, né, que é o teste de aptidão física, beleza. Concurso de provas e títulos é porque tem uma etapa de títulos.
onde pós-graduação, mestrado, doutorado, aprovação de concursos anteriores, livros escritos, artigos publicados, experiência em determinadas áreas, isso tudo conta como títulos. Então, isso tudo conta a favor do servidor, tá bom? Isso faz com que seja modificado, alterada a classificação dele no concurso. Ele não vai ser eliminado por não ser títulos, tá? Por não ter títulos, mas ele pode melhorar ou piorar na classificação de acordo com a sua titulação. Beleza, galera? Então, bem tranquilo, questão 7 errada. Vamos agora à questão de número 8, que diz o seguinte: em relação às regras aplicáveis aos servidores públicos do Poder Judiciário, e considerando a Lei 8.112 e uma outra lei, pouco importa, julgue. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Não. Provimento é o ato de preenchimento, tá bom? Do cargo público. Tá bom? Provimento é o preenchimento do cargo público ou o preenchimento da titularidade de um cargo público. O que ele diz aqui, quando ele fala, ó, ato da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função. O meio do qual inicia o exercício da função, essa definição aqui é a definição de quê? De efetivo exercício ou somente exercício. É o cara entrando em exercício. Então, essa questão 8 está, como diria, cebolinha helada. Vamos agora à questão, a questão 9. Vamos embora. Acerca do acesso à informação dos servidores públicos do processo administrativo, julgue. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Opa, pera lá, professor. Essa questão falou o seguinte: ele vai ser readaptado, né, em cargo compatível, tá bom? Em um cargo compatível, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado, mas o cargo compatível é um cargo adequado. Não há nenhuma hipótese de disponibilidade aqui. Eu gostaria de tentar ajudar vocês em relação a algo. A disponibilidade, ela como regra, ela acontece com o servidor que tem o seu cargo extinto ou declarado desnecessário, tá bom? O servidor tem o seu cargo extinto ou declarado desnecessário. Quais são as outras hipóteses de disponibilidade? Quando você tenta reconduzir ao cargo anterior, ele já está ocupado e não tem nenhum outro compatível. Aí você deixa em disponibilidade para depois aproveitar. E também acontece com o cara que for reintegrado e o cargo dele não existe mais, não tem nenhum outro resultante da transformação, nós já vimos isso, ele fica em disponibilidade para depois ser aproveitado. Se já tiver um compatível, nem bate na disponibilidade, faz isso imediatamente. Vai para casa de disponibilidade, no mesmo dia volta a trabalhar. Beleza. Não existe disponibilidade conectada com saúde do servidor. Ouviu o que eu falei? Não existe disponibilidade conectada com saúde do servidor. Sempre que você vê questão falando sobre disponibilidade, falando de saúde do servidor, marca errado. Essa questão aqui, por exemplo, está falando de disponibilidade, dizendo que o cara tem uma incapacidade física. Veja, quando você vai fazer uma readaptação, você tem dois cenários, né? Você tem o seguinte: há cargo compatível para readaptar, né? E não há cargo compatível para readaptar. Se há cargo compatível, você tem dois cenários, que é o seguinte: o cargo está vago ou o cargo está ocupado. Se ele está vago, galera, o servidor será o quê? Readaptado. Cenário perfeito. Readaptado. Se ele está ocupado, o que a lei diz? Que esse cara vai ficar atuando como excedente. O que é o excedente? O excedente é o terceiro peito, a quinta roda, a vela do cinema. Tá sobrando, bicho.
Tem 10 cargos, 10 cadeiras, 10 mesas, 10 computadores, 10 espaços no armário para botar lá a tua bolsa, mochila, e ele é o 11º. Esse cara está sobrando. Mas ele tem todos os direitos de um servidor, todos os deveres de um servidor. É que nem casal que mora junto há 20 anos, mas nunca assinou o papel. Aquilo ali é um casamento, uma união estável, equiparada ao casamento como união parcial de bens. Mas não tem o documento assinado. É a mesma coisa do excedente. O excedente ele é um servidor, mas não tem lá o nome dele como titular daquele cargo e tudo mais. Tá bom? Então, excedente. Agora, e se o cara tem uma incapacidade física e eu não tenho cargo compatível para ele? A opinião do médico é que ele pode trabalhar, mas não na função dele. Então, eu procuro um cargo compatível. E aí, galera, neste caso, o que acontece com ele? Simplesmente a Lei 8.112 não tem uma solução apontada para esse caso. Tem gente na doutrina que diz que ele vai tirar licença, tem gente que diz que ele aposenta, tem gente que diz que ele fica como excedente. A verdade é que é tudo especulação. Tá? A probabilidade disso acontecer na prática é irrisória, tá? Porque sempre tem cargo compatível, mesmo que não tenha, a administração dá um jeito. O médico vai lá e fala que então uma hipótese de licença. Ele muda a opinião clínica dele, ao invés de dizer que ele pode trabalhar e tem que ficar mudar a função, diz o seguinte, não, esse cara tem que se cuidar. Aí diz que ele tem que ficar de licença. Pronto, aí já não é mais caso de adaptação, porque ele tem que se cuidar. Diferente, tá bom? Mas enfim, a Lei 8.112 não prevê solução neste caso. Beleza? Seguimos. Vamos agora a uma questão que fala sobre reversão. E diz o seguinte, a reversão, aliás, julgue, a reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial administrativa. O nome disso é reintegração. Então já sabemos que a questão está errada. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Ok, se você botar reintegração, está tudo perfeito. Agora, a questão botou reversão. Professor, o que é essa tal de reversão? Ela pode acontecer de duas formas, mas o conceito de reversão, basicamente, é o retorno do servidor aposentado. Você tem um servidor aposentado, ele retorna ao serviço público e este retorno leva o nome de reversão. A reversão pode ocorrer de ofício, que é aquela reversão decretada pela administração por vontade dela, porque você estava aposentado por invalidez permanente. Hoje, após a reforma da Previdência, o nome correto é aposentadoria por incapacidade permanente. O cara está aposentado por invalidez e incapacidade permanente, ele retorna ao serviço público, porque ele é submetido periodicamente a uma avaliação da administração e o médico olhou e falou, bicho, tu está curado. Tecnicamente, são declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. O cara está curado. A administração fala, venha, como dizia lá o cara da escolinha do professor Raimundo. Ele volta a trabalhar, por quê? Porque ele está bem. O nome desse retorno é reversão. Primeira hipótese de reversão, reversão de ofício. A segunda hipótese de reversão é chamada de reversão no interesse da administração. É o cara que se aposentou voluntariamente, pediu sua aposentadoria, só que ele bateu em casa, né, e aí não está legal, trabalhando, a esposa pediu, pelo amor de Deus, para ele voltar a trabalhar. Aí ele dá uma olhada na Lei 8.112 e vê se ele preenche esses requisitos. Primeiro, ele pediu para sair, a aposentadoria foi voluntária. Segundo, ele vai pedir para voltar. Terceiro, ele era estável quando em atividade. Quarto, a sua aposentadoria ocorreu nos últimos 5 anos. E 5, há cargo vago. Se esses 5 requisitos forem atendidos, ele vai ter o seu pedido de reversão analisado pela administração, que com total discricionariedade pode dizer sim ou não a ele. Se ela disser sim, reversão número 2, chamada de reversão no interesse da administração. Beleza? Tem reversão da aposentadoria compulsória? Não tem como. O cara fez 75 anos, saiu, ele não vai beber a fonte, o elixir da vida, da juventude, para ele voltar a ter 74. Então não tem como a reversão a partir da aposentadoria compulsória. Combinado, pessoal? Dito isso, então, questão errada. Vamos agora à questão 11, que diz o seguinte. Julgue. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial? Já vimos isso. Nomeação mais posse mais exercício. É assim que se coaduna todo o processo inicial do servidor público, sendo que a investidura ocorre aqui.
O dia que você dá o F5 nas redes sociais e bota lá, servidor público @INSS, por exemplo, né? Servidor público do INSS. Servidor público @Ministério Público Federal. Servidor público @UF. Servidor público @Polícia Federal. Ou PRF, por aí vai, né? É o dia que você tomar posse, tá bom? É o dia que você se torna servidor. É o dia que você veste a camisa do Estado e, ó, dá um beijinho aqui no escudo e fala, agora eu sou do Estado. É isso, é com a posse. Não é com a nomeação. Não é com o exercício, é com a posse. Beleza? Exercício é o dia que você começa a trabalhar. E nomeação é a administração falando, aí, esse cargo aqui é teu, hein? Separei ele aqui para você. Tanto que se você for nomeado e não tomar posse, você não é exonerado demitido. A administração simplesmente torna sem efeito o teu ato de nomeação e chama o próximo. Porque eu não posso exonerar ou demitir quem nunca foi meu. Você só é meu, serviço público, quando você assinar o termo de posse. Lembrando que o termo de posse pode ser assinado mediante procuração específica. Beleza, galera? Então, tá aí para vocês. Agora, vamos rapidinho na questão 12. 12 muito rápido, hein? A promoção, aliás, eu botei a resposta. Aqui tá errado, né, gente? Esqueci de falar. Eu expliquei tudo. Está dizendo que a investidura em cargo público ocorre com a nomeação. Não, a investidura ocorre com a posse. Próxima questão, 12, acerca do regime jurídico dos servidores federais, julgue. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Galera, eu já falei sobre isso. Isso está errado, porque eu não sou muito dos macetes, não curto muito não, porque eu acho que dá uma falsa sensação de simplicidade e você tem que fugir um pouco disso, porque só macete não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Mas, de vez em quando, é bem-vindo. O A é de aproveitamento. Aí vamos lá, reintegração, recondução, nomeação, promoção, o que faz com que a questão esteja errada, porque promoção é sim uma forma de provimento, readaptação e reversão. Pronto, aí a gente fecha as formas de provimento. Já falamos sobre reversão, já falamos sobre readaptação, já falamos sobre nomeação, já falamos sobre reintegração, recondução. Falta aí, a gente vai ter questão para a gente trabalhar o aproveitamento e agora a gente fala sobre promoção. O que é a promoção? A promoção é quando você sobe e muda de cargo na tua carreira. Então você passou num cargo, por exemplo, de técnico do INSS. Você como técnico do INSS, você, ao ser aprovado nesse concurso, você começa lá como técnico no cargo A. Aí você vai andando na tua carreira e vira técnico cargo B. Você mudou de cargo na mesma carreira. Isso é uma promoção, tá bom? Você for ocupar um outro cargo, beleza? Lembrando que promoção e readaptação são formas de provimento e vacância simultaneamente, porque você vai ocupar um cargo em cima e deixa de baixo vago. Então, provimento e vacância, tá bom? Simultaneamente. Mesma coisa em readaptação. Vou te readaptar no outro cargo compatível. Tiro você daqui e bota ali provimento e vacância simultaneamente, ok? Agora, olha só. Quando a gente fala de promoção, essa questão de subir, né? Vale a pena salientar que a ascensão e transferência eram formas de provimento e que foram consideradas em 1997 inconstitucionais pelo STF, tá bom? Então, essas formas de provimento, ó, caíram por terra, não existem mais, inclusive foram expressamente revogadas da Lei 8.112 na sequência. A ascensão era o famoso concurso interno, você chegava ao limite de uma carreira de nível médio, fazia a prova interna para ir para a carreira de superior. Não pode, quer ir para a carreira de superior, faz concurso público aqui fora com todo mundo. E a transferência era pior ainda, o cara entrava no serviço público e pulava de galho em galho, sendo transferido de órgão para órgão, então era uma parada meio louca. Tudo bem, pessoal? Vamos encerrar aqui o nosso bloco, na sequência a gente tem muito mais questões da Lei 8.112 da banca CESP-UNB. Te vejo lá.